Meus queridos irmãos e irmãs, no Parresia dessa semana, nós gostaríamos de falar a respeito da comunhão eucarística frequente. E o tema dessa semana completa aquelas 3 canduras, 3 alvuras da devoção católica, ou seja, o Santo Padre, a Virgem Santíssima e a hóstia sagrada. Pois bem, partimos de um sonho de São João Bosco feito em 1862. Nesse sonho, Dom Bosco via que a Igreja seria protegida das hostes inimigas se se mantivesse ancorada nessas 2 grandes colunas. A coluna da devoção à Virgem Maria, como auxiliadora dos cristãos, e a coluna da Eucaristia, como salvação dos fiéis. A coluna da Eucaristia, é evidente, é a mais alta e, portanto, a mais importante. A nave da Igreja, o navio da Igreja é capitaneado pelo Papa. Então aí nós temos o Papa, em ordem ascendente, a Virgem Maria e, é claro, a Altíssima e Santíssima, a Santíssima Eucaristia. Sim, que a Eucaristia é importante, todos nós sabemos. Mas precisamos aqui não somente colocar uma fundamentação dogmática e teórica, precisamos partir para a prática. Veja, a Igreja vive da Eucaristia, disse o Santo Padre, o Papa João Paulo II, no seu documento Ecclesia de Eucaristia. Pois bem, nós sabemos que é assim. Por quê? Porque a Igreja é o corpo de Cristo. E, unida ao corpo de Cristo, eucarístico, ela será cada vez mais fiel à sua própria natureza, à sua própria realidade. Nós vamos sendo gerados eucaristicamente e configurados ao Cristo de tal forma que eu possa dizer um dia que já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas o que devemos então fazer na prática? Devemos retomar a prática da comunhão frequente. Se possível, comunhão diária. Eu posso dizer para vocês que isto faz uma grande diferença na vida dos cristãos. Eu sou padre numa paróquia, não sou pároco, mas sou vigário de uma paróquia e posso atestar para vocês, como experiência pessoal, o quanto isto muda numa vida paroquial. Nós tínhamos, antes na nossa paróquia, as missas diárias à noite, distribuída em várias capelas. Mas qual era a consequência disso? Nós dividíamos a missa equitativamente para tantas capelas, para que todos pudessem participar da Eucaristia, só que, infelizmente, nenhuma das capelas tinha a possibilidade de ter a Eucaristia diária. Foi aí, então, que nós decidimos fazer um esforço a mais, nós padres, fazer um esforço a mais de colocar a missa diária, missa matinal. Todos os dias, às 6 da manhã, nós temos na nossa paróquia a Santa Missa celebrada. Um padre celebra a missa, um outro está no confessionário. E assim, na matriz paroquial, que é o centro da paróquia, que é o coração pulsante da paróquia, nós temos esta contínua realidade de confissão frequente e comunhão diária. Nós podemos tocar com a mão a diferença na vida paroquial a partir dessa iniciativa. Por quê? Porque a partir da confissão frequente e comunhão diária, você começa a notar uma busca real e verdadeira de santidade por parte das pessoas. Você vê o quanto as pessoas vão cada vez mais se aproximando de Deus e transformando o seu coração. Vejam, confissão frequente e comunhão diária. 2 práticas esquecidas. Mas quando você tem ali um padre no confessionário enquanto o outro celebra a missa, os fiéis têm essa oportunidade. Os fiéis vão sendo educados a confessar com frequência. Mas é importante ensinar os fiéis a confessar. Não é direção espiritual, é a acusação básica dos seus pecados para dar tempo de tantos outros fiéis poderem se confessar também. Claro, os problemas precisam e devem ser apresentados, mas aqueles problemas mais delicados de vida espiritual
devem ser reservados para um momento de direção espiritual, se for possível. A confissão deve ser uma prática frequente. Porque através da confissão você está sempre se colocando diante daquela pergunta: eu posso comungar? Eu posso me aproximar da Eucaristia? E isso vai mudando a minha vida. Isso vai fazendo com que eu leve a sério o estado de graça, leve a sério o estado de amizade com Deus, para poder todos os dias celebrar esta amizade recebendo a Eucaristia, a comunhão eucarística. Vejam como isso é tremendamente importante. Devo dizer a vocês, e posso atestar pessoalmente, que Satanás não gostou nada dessa iniciativa. Nós tivemos, por parte de alguns fiéis, um testemunho disso. Vários fiéis vieram nos contar de sonhos terríveis que estavam tendo, de verdadeiras perseguições satânicas durante o sonho, em que viam a nossa paróquia sendo atacada pelo inimigo, em que o inimigo gritava loucamente dizendo: parem de confessar, parem de confessar. Eu tenho certeza que um padre que se senta no confessionário está abalando o inferno. Um padre que se senta no confessionário faz tremer o próprio príncipe das trevas, Satanás em pessoa. Por quê? Porque com isso está destruindo o seu reino. Abrindo, através do confessionário, as portas da comunhão em estado de graça para as pessoas, nós temos aí um caminho de santificação. Mas veja, esse parresia aqui a respeito da comunhão eucarística precisa ser a respeito da confissão. Por quê? Porque não basta a comunhão frequente. Porque de nada adiantaria eu falar aqui da comunhão frequente sem falar da confissão frequente igualmente. Por quê? Porque comungar diariamente em estado de pecado é tudo aquilo que Satanás sempre sonhou. Que você se aproxime sacrilegamente da comunhão, que você vá com a sua alma suja, com a sua alma não preparada, porque quem come e bebe o corpo do Senhor sem estar preparado, come e bebe a própria condenação. Ora, isso é alegria. O inferno solta fogos de artifício ao ver tanta gente comungando, sem estar preparado para comungar. Então, sim, existe uma coluna forte, uma coluna que fará com que os inimigos da igreja se afastem, confundidos, aterrorizados. É a coluna da Eucaristia. A comunhão frequente. Aproximar-se de Jesus Eucarístico com frequência. Mas para isso, confissão frequente. Meus irmãos, se nós nos mantivermos neste caminho de confissão frequente e comunhão diária, nós estamos numa escola de santidade. Não há dúvida nenhuma. É uma escola de santidade em que nós não podemos dar trégua à nossa vida de pequenos pecados de estimação. Quando nós realmente enfrentamos o pecado de forma séria com a confissão, nós nos colocamos à disposição de Deus e dizemos: modela-me, Senhor. Vós sois, Senhor, o oleiro, eu sou o barro. Modelai-me, Senhor, como quiserdes, como desejais. É assim que então vai sendo modelado o homem pensado por Deus, a mulher pensada por Deus, feita à imagem e semelhança do Cristo Senhor. E é assim que nós vamos, aos poucos, configurando-nos a Ele e dizendo: vivo, mas já não eu, é o Cristo que vive em mim. Veja, é importante para não cair na vaidade espiritual, é importante essa parte: não eu. Vivo, não eu, Cristo vive em mim. O não eu é importante, porque senão nós nos tornaremos em luzes
muito grandes, né? Em anjos de luz, como Lúcifer, soberbos, achando-nos maravilhosos, santos. Mas não é assim. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê a nossa miséria, e por isso precisamos da confissão. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele realiza em nós a transformação espiritual. Por isso, confissão frequente, comunhão diária. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Então, se você é padre, se você é pároco, veja, eu sei, é verdade, nossas paróquias são multitudinárias, nossas paróquias são imensas, uma multidão de gente. Pois bem, eu sei das dificuldades, porém, colocar a Eucaristia diária na vida das pessoas deve ser um esforço que o padre deve ter na sua agenda. Vamos colocar, ir ganhando espaço, vamos conquistando terreno e fazendo com que pelo menos um grupo de fiéis tenha essa possibilidade. Não vamos querer agora, se todos não podem ter, então ninguém vai ter. Não façamos isso. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, é bom que alguns tenham. Seria ótimo que todos tivessem. Mas, se não é possível, que alguns tenham. Se nós tivermos estes alguns com confissão frequente e comunhão diária, eu tenho certeza que daí brotarão os padres, daí virão as vocações sacerdotais, para que os outros possam ter mais comunhão diária, mais confissão frequente. Mas não tenhamos esses escrúpulos e não tenhamos, sobretudo, medo de nos entregar. A generosidade de um padre que se senta no confessionário não é nada fácil, eu sei disso. Nós nos cansamos muito com isso. A generosidade de um padre que não poupa esforços para promover para os fiéis a possibilidade da confissão e da comunhão é algo que será recompensado com numerosas vocações sacerdotais e, sem dúvida alguma, um pedaço de paraíso, como prometia Dom Bosco. São João Bosco dizia aos seus salesianos que prometia aqui na terra muito trabalho e um pedaço de paraíso. Vamos então trabalhar, vamos rezar para que na nossa igreja nós continuemos fiéis ao Santo Padre, ancorados na devoção à Virgem Maria e neste caminho de santificação, onde Deus vai fazendo em nós aquela mudança maravilhosa, através da confissão frequente e da comunhão diária. Deus abençoe você, continue ajudando o nosso site, seguindo os nossos programas, mas, sobretudo, continue nessa alegria imensa de ser católico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.